DDR. A memória DDR é um aperfeiçoamento das memórias SDRAM que permite a entrega de dados ao barramento, tanto na subida quanto na descida do pulso, atingindo altas frequências de processamento. Durante a substituição de memórias, você deverá estar atento ao tipo utilizado, se é uma SDRAM, uma RDRAM ou DDR. Também deverá estar atento à capacidade total em bytes e ao valor de clock máximo que elas podem operar. A colocação de memórias com características técnicas diferentes resultará no não funcionamento do tablet. Vamos iniciar esta outra sessão de dicas de reparação, começando pela montagem e desmontagem do tablet. Logicamente, primeiro temos que desmontar. A primeira coisa a ser feita é a remoção da bateria. Tanto o iPad quanto o tablet só conseguimos ter acesso aos componentes da placa-mãe se desmontarmos praticamente ele todo, a começar pela tela. Já nos deparamos com vários modelos que não possuem parafusos, mas possuem uma cola muito resistente no painel frontal. Para retirar esta tela, precisaremos utilizar uma pistola de ar quente. Mas vale ressaltar que esta operação é bastante arriscada e deverá ser feita com muita cautela. Em toda a extensão da tela deveremos passar o sistema de ar quente, essa pistola de ar quente, para poder descolar este gabinete. Após a desmontagem da tela com o seu protetor e suporte, começamos a ter acesso à região onde tem parafusos, conectores, até chegar na placa-mãe. O tamanho da placa é pequeno em relação ao tamanho do produto, que tem exatamente o tamanho da tela. Mas dentro desta placa está uma das mais elevadas tecnologias computacionais. Existem modelos de outras marcas, além da Apple, que não utilizam cola e sim um sistema de encaixe. Então teremos que identificar qual é o sistema que está sendo utilizado. Quando se trata de sistema de encaixe, devemos usar uma lâmina resistente e começar a proceder aos desencaixes, mas sempre atento a não deixar marcas no gabinete. Costumo dizer nos cursos que devemos adotar os mesmos procedimentos de desmontagem para os aparelhos de telefonia celular. Geralmente os profissionais que vão trabalhar com manutenção de iPad, iPhone e tablets são profissionais que já estão familiarizados, até por questões das dimensões físicas, dos aparelhos de telefonia celular. São muitos os modelos de iPad e tablets e, naturalmente, cada modelo terá seu procedimento único de desmontagem em conformidade com sua arquitetura de hardware. Mas, para quem já trabalha com manutenção celular, isso não será problema. Entretanto, se você está atuando em outra área da eletrônica, tal como áudio e vídeo, provavelmente precisará ir se acostumando aos poucos com esses aparelhos compactos, cujos procedimentos de desmontagem são complicados devido a travas, encaixes e assim por diante. Mas não tem jeito. Qualquer procedimento que se desejar fazer nesses equipamentos será necessário a desmontagem para se ter acesso à placa-mãe.
Cada modelo terá um formato diferente de placa-mãe, além de ter também uma configuração específica de processador e componentes. Mas a teoria de funcionamento que foi estudado aqui servirá para o entendimento de qualquer configuração. Tenha bastante atenção em relação aos conectores, porque problemas de mau contato resultam em não funcionamento do iPad e dos tablets, ou então resulta num funcionamento com intermitência. Uma limpeza em todos os contatos dos conectores é apropriado para a prevenção de defeitos. Basicamente, os procedimentos de desmontagem do tablet é o mesmo que o de um iPad. Ao ter acesso ao seu interior, deparamos com a placa-mãe que tem um aspecto de um netbook. Você já deve ter percebido que para ficar um expert em reparos de tablets e iPads, deverá adquirir bons conhecimentos em notebook, netbook, celular 3G e ter boas habilidades com soldagem e retrabalhos em dispositivos SMD. Os defeitos mais comuns são bateria, cabos flexíveis e também conectores que apresentam mau contatos, memórias DRAM defeituosas, placa-mãe defeituosa, geralmente com a queima do processador. Quando a placa-mãe está defeituosa, corre-se o risco de ser a queima do processador. Não vale a pena a substituição do processador. Aliás, ela não é recomendada, pois as estações de retrabalho convencionais não têm recursos para trabalhar BGA desta categoria. Então, recomenda-se substituir a placa inteira. Mesmo assim, se você tem conhecimentos de eletrônica digital e conceitos de reparação em circuitos digitais, poderá fazer pesquisas de sinais e tentar localizar o componente defeituoso, desde que não seja a própria CPU ou o próprio processador. Sempre que for soltar algum parafuso de um módulo, certifique-se de ter soltado antes os cabos flexíveis. Estes flats são muito sensíveis a arranhões e à pressão mecânica. Ocorrem casos de, na hora da desmontagem, não perceber que raspou algum flat com uma chave de fenda e quando monta o equipamento ocorre um outro tipo de defeito, provocado pelo flat danificado. Recomendamos que a sua bancada de trabalho seja apropriada para a manipulação de um produto sensível como este. De todos os procedimentos para a desmontagem e posterior montagem, advertimos para o cuidado super especial que se deve ter em relação à tela touchscreen. Por se tratar de uma tela extremamente sensível, qualquer procedimento incorreto poderá danificá-la irremediavelmente. Outra atenção especial é em relação aos conectores da placa-mãe. Devido à sensibilidade de corrente da placa, que é muito baixa, qualquer mau contato, que pode inclusive ser gerado devido a vibrações durante o próprio uso do aparelho, certamente vão ocasionar mau funcionamento ou até mesmo fazer com que o tablet não ligue. Defeitos intermitentes são, na maioria dos casos, provenientes de mau contato desses conectores. Um deles está nessa tela, nesse slide, na parte superior direita. Além da limpeza, faça uma inspeção visual e verifique se não há nenhum conector solto ou alguma sujeira estranha na placa.
Quando falamos em limpeza, estamos nos referindo sempre à limpeza feita com álcool isopropílico. Não pode ser utilizado o álcool comum. Vamos nos ater agora aos procedimentos de reparação da placa. Chamamos isso de placas digitais ou reparos de hardware. Nossa principal ferramenta na reparação de qualquer aparelho eletrônico, principalmente os mais sofisticados, é o nosso raciocínio. Uma mente com conhecimentos de eletrônica, conhecimento do funcionamento em blocos e em circuitos do aparelho, constitui uma poderosa fonte de saber. Por isso, nunca subestime a teoria de funcionamento dos equipamentos, sejam quais forem. Outra ferramenta importante é o osciloscópio, pois permite visualizar os sinais. Por se tratar de um equipamento digital, a maior parte dos sinais a serem verificados são do tipo lógicos, cujas representações dos pulsos binários ocorrem em forma de traços sequenciais, como vemos neste oscilograma. Recomendamos um osciloscópio de 100 MHz para efetuar estas medições. Mas na prática, se você já estiver habituado ao uso do osciloscópio em reparações eletrônicas, até mesmo um osciloscópio de 50 MHz e você terá bastante performance. Comece a análise de defeitos por verificar a linha de clock que deverá estar presente em vários chips. O oscilograma padrão de um sinal de clock está representado neste oscilograma. O que muda de um circuito para o outro não é a forma de onda, que é sempre a mesma, mas é o valor da frequência de clock. Sem clock, o aparelho não funciona. Um dos defeitos mais críticos de qualquer aparelho digital, isso inclui os tablets, é quando ele não faz a inicialização e, consequentemente, nada funciona no aparelho. O aparelho fica morto. Comece por verificar os pulsos de varredura da seção da CPU. Esses pulsos deverão estar presentes na memória RAM e devem ter um nível lógico de tensão da ordem de 3,3 volts, salvo quando especificado outro valor no manual de serviço do fabricante. Devem apresentar este oscilograma que exprime uma sequência de pulsos sincronizados. Este mesmo processo de inicialização com os pulsos de varredura deverão estar presentes na memória flash, mas possuem um formato ligeiramente diferente. Se compararmos com o anterior, observe neste slide novamente, o processo de inicialização, aqui memória RAM. E agora, na memória flash. A frequência de varredura é um pouco maior na medição da flash. A ausência desses pulsos indica que a flash está defeituosa. Ao ligar o aparelho imediatamente, a EEPROM deve receber os pulsos de varredura. O chip de processamento, como já vimos, possui muitos pinos. Fica inviabilizado o procedimento de medição pino por pino. Entretanto, bastam algumas medições estratégicas para formar um diagnóstico preciso do chip. Entre estas medições estratégicas, temos os pulsos de clock e dados que vimos anteriormente. Verifique sempre os sinais de clock e preste bastante atenção ao nível de tensão pico a pico.
Muitas vezes temos uma situação em que o mesmo sinal de clock ou pulso de varredura está presente em 2 ou mais chips. Naturalmente, se um desses integrados estiver defeituoso, não encontraremos o oscilograma em nenhum dos 2 componentes. Quando possível, através de conectores, interrompemos a conexão entre esses chips e medimos os pinos onde se encontram os pulsos de varredura. Na maioria das vezes, conseguimos detectar qual o CI que está defeituoso, pois este não apresenta o pulso de clock. Já outro CI, que apresentou o pulso corretamente, então ficamos entendendo qual a possibilidade de um ou outro estar apresentando defeito. Na prática, recomendamos a executar um retrabalho com todos estes componentes usando estação de ar quente. Isto tem uma experiência por trás. Como sabemos que o mesmo sinal, esses oscilogramas que acabamos de mostrar, como todos eles dependem do estado de todos os integrados, porque eles estão interligados, basta um destes circuitos integrados, que é o processador, que é a memória RAM, que é a memória flash, que é um DSP, basta qualquer um deles estar com mau contato e poderá matar o sinal. E você não vai conseguir medir. Então, é interessante fazer um processo de ressoldagem em todos eles. Com isso, podemos melhorar a condutibilidade de cada circuito integrado. E aí sim, ao medir com o osciloscópio, vamos verificar a simetria das formas de onda, verificar também o valor pico a pico de cada um dos sinais. Aqui, por exemplo, temos o valor de pico a pico de 3,92 volts, quase 4 volts, e temos a simetria. Aqui é da memória flash. Aqui do circuito DSP, que é o processador de sinais digitais, veja, um pouquinho diferente o sinal. Memória EEPROM. Outro ponto de transferência de dados, que é um sinal de comando do chip DSP. E assim sucessivamente. Esse símbolo provavelmente já é conhecido por todos os técnicos de eletrônica. É o chip ESD, que é a proteção para a descarga estática de energia entre 2 corpos carregados com potenciais diferentes. Um dos cuidados que se deve ter ao trabalhar com celulares, iPads e tablets está exatamente em relação à eletricidade estática, que é o ESD. A eletricidade estática afeta principalmente os circuitos integrados como componentes individuais, mas pode também afetar as placas onde esses componentes são inseridos. Quanto mais miniaturizado for o dispositivo, mais sensível ele se torna em relação a descargas eletrostáticas. E por que estamos falando isso? Porque a maior parte dos componentes dos iPads e dos tablets são do tipo miniaturizados e extremamente sensíveis a descargas estáticas. Aliás, poderíamos afirmar que a descarga eletrostática é responsável pelos defeitos parciais encontrados nos componentes e na placa-mãe após seu manuseio inadequado.
O calor gerado pela descarga eletrostática derrete a fina capa de metal no circuito, provocando a sua queima. Quando não ocorre a queima imediata, a vida útil do componente é reduzida, gerando defeitos intermitentes ou, às vezes, apenas mais algumas horas de vida do componente. Naturalmente que, como este processo todo é invisível, nós não enxergamos este problema, mas sabemos que ele realmente ocorre. Às vezes, uma solda mal feita ou com uma bolota um pouco maior que o normal já pode ocasionar uma faísca que, embora seja invisível ao nosso olho, pode produzir uma diferença de potencial no circuito, como está assinalado em vermelho. A faísca salta até a trilha mais próxima e leva milhares de volts de tensão estática para o resto do circuito. O primeiro componente que receber estes milhares de volts da tensão estática poderá se queimar ou, como mencionamos anteriormente, ter a sua vida útil reduzida. Neste slide, um transistor foi retirado do seu invólucro e colocado em um microscópio de elevada capacidade. Mas antes deste transistor ser colocado no microscópio, ele foi submetido a uma descarga eletrostática. Veja pelo menos 4 pontos assinalados em vermelho de danos que ocorreram em sua estrutura interna devido à descarga estática. Quando a descarga não é suficiente para romper uma junção, pelo menos a deixa mais frágil e sem as características normais pelas quais ele foi fabricado. Podemos então afirmar que ou este transistor vai gerar um defeito de funcionamento imediato, ou uma interferência, ou ainda que em mais algum tempo de uso ele se queimará por completo e aí interromperá o circuito que ele está presente. Pense nisso sempre que manipular uma placa ou um componente eletrônico. Por esta razão, é recomendado que sua bancada tenha todas as superfícies isolantes que você tenha sejam substituídas por superfícies condutivas, usando, por exemplo, uma manta antiestática e ainda tendo um sistema de aterramento. O que vemos aqui é um sistema de aterramento da manta, deve estar aterrado à sua bancada e esta estar realmente aterrada ao sistema elétrico. Procedimentos simples como este podem evitar problemas maiores nos tablets. Lembre-se que alguns desses defeitos provocados pela estática não vão aparecer na hora, poderão aparecer dias ou semanas depois, poderão aparecer justamente ainda enquanto o aparelho estiver no prazo de garantia concedido por você ao seu cliente. Recomenda-se que a sua bancada, os gaveteiros onde você guarda o seu material, inclusive peças, sejam todos protegidos contra estática. O uso de pulseiras e calcanheiras antiestáticas também se faz necessário para não descarregarmos nossa própria energia durante a manipulação dos componentes. As pulseiras são elásticas e ajustáveis, conectadas a um cabo espiral, geralmente de 1 ou 2 metros. Se esse procedimento já era importante nos celulares, e isso é uma condição que os fabricantes impõem para os técnicos da sua rede de autorizadas, imagine isso nos iPads, nos iPhones e nos tablets, que têm uma tecnologia superior
e utilizam um maior número de componentes ligados a uma mesma placa. O uso de jalecos antiestáticos também é interessante, pois cria um efeito gaiola de Faraday e deve ser conectado com a pulseira para que, em conjunto, eliminem a estática do corpo e a estática acumulada no jaleco.